E aí pessoal, Lucas da Silva França, professor de matemática. Nós estamos aqui para uma aula sobre expressões numéricas. Expressões numéricas, tá? Não é um conteúdo que você vai falar, poxa, eu vou fazer uma questão sobre expressão numérica. Mas você precisa saber expressão numérica para resolver várias outras questões, vários outros tipos de problema. Então é legal que você domine. Se você dominar a expressão numérica, pode ter certeza que você não vai se perder em nenhum cálculo matemático. Vamos começar? Primeiro, quando se fala sobre expressões numéricas, você tem que se ater ao seguinte, tá? São expressões formadas apenas por números, mas é claro que se você sabe lidar com números, depois você vai conseguir lidar com letras, com um pouco de álgebra, uma misturazinha, então é bem tranquilo. Então vamos lá, expressões numéricas. Primeira coisa quando se fala sobre expressões numéricas é, as operações têm força. O que isso significa? Ó, operação de adição e subtração tem mesma força, ou seja, se você viu lá, números somando, números subtraindo, você pode fazer na ordem que você quiser. Quais são as segundas? Multiplicação e divisão. Elas também têm força. Depois que você resolve, se você olhou para a expressão, tem multiplicação e divisão, você faz a que você quiser, é claro. Tem outras regras que nós vamos ver. Mas, se você tem multiplicação, divisão, adição e subtração, multiplicação e divisão são mais fortes. Da mesma forma que se você olhar para a sua expressão e tiver raiz e potência, aí, né, meu querido, raiz e potência ela já é mais forte. Então, as operações têm força. Além da força das operações, você tem isso aqui. Parêntese, colchete e as chaves, ok? Então, elas também determinam o que é feito primeiro na expressão. Nós vamos começar por expressões bem tranquilinhas, bem simples, e nós vamos aumentando o nível das expressões, tá? Primeira expressãozinha nossa, só para começar. Se você tem algo desse tipo, exemplo 1, se você tem algo desse tipo, 220 menos 15 mais 7 vezes 3 mais 8 dividido por 4. Olha lá, não coloquei parênteses, não coloquei colchete, não coloquei chave, não coloquei nada. Então, ordem das operações. Eu tenho multiplicação, divisão, adição, subtração. O que é que eu faço primeiro? Quais são as mais fortes? Multiplicação e divisão. Posso fazer as duas simultaneamente? Posso. Elas não estão ligadas, não interferem em nada, eu posso resolvê-las. Então, o que você não resolve, você copia novamente. Então, eu tenho lá 220, né? 220 menos 15, 7 vezes 3, 21, mais 8 dividido por 4, 2. Agora, eu só tenho adições e subtrações e ela tem a mesma força. Você faz na ordem que você quiser. 215 menos 15, né? Eu tenho 205. 205, vou até escrever uma por uma, né? Vou fazer por associação. 21 mais 2, 23. 205 mais 23, 228. Essa é a nossa primeira expressãozinha, só com operações simples, tá? Ah, mas e se eu quisesse ter feito 220 menos 15? Podia, porque não interfere em nada. O 220 e o 15, eles não interferem aqui nessa proposta. O que você não pode fazer é isso. Você tem 3 vezes 7 mais 3, algo desse tipo, né? Inclusive no Facebook acontece, o pessoal bota essas pegadinhas para ver se a pessoa domina um pouquinho de matemática básica. Eu posso fazer essa soma? Não, porque a ordem das operações me diz que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. 3 vezes 7, 21, 21 mais 3, 24. Olha o que aconteceria se a pessoa fizesse primeiro a soma, né? 7 mais 3, 10, 3 vezes 10, 30. Tá certo? Não, tá errado. Ok? Então você tem que seguir a ordem das operações. Bem simples, né? Vamos começar a melhorar um pouquinho a coisa. Mais 3 expressõezinhas, tá? Vamos elevando o nível. Já começou a melhorar um pouquinho, tá? Aqui nós temos parênteses, colchetes e chaves e as operações para dar uma analisada. Primeira expressão, 21 mais, abre colchete, 4 mais 5 vezes 3, menos 7, fecha colchete. Bem tranquilinha, né? Percebam que eu poderia ter botado parêntese, mas isso não tem problema. Se você quiser montar uma expressão só com parênteses, ou só com colchete, ou só com chave, você pode, desde que você respeite como eles estão alocados. Vou dar um exemplo, olha. Essa primeira expressão eu poderia ter botado só parênteses, não tem problema. Essa segunda eu coloquei parênteses interno, colchete na parte externa. Nessa terceira eu coloquei chave, depois eu coloquei colchete, né? Inclusive eu nem fechei o meu colchete, vou fechar agora. Tenho que fechar o meu colchete em algum lugar. Só pra gente brincar um pouquinho, eu vou botar o colchete aqui colado na chave. E você poderia usar só parênteses, se você se interessasse. Eu posso escrever uma expressão assim, ó. 3 vezes
5 mais 2, vezes 3, parêntese de novo, vezes 8, parêntese de novo, menos 7 vezes 3, mais 5. Percebam, a quem esse parêntese respeita? Esse aqui, tá? O mais interno com o mais interno. Esse parêntese respeita esse parêntese respeita esse parêntese respeita esse. Você não precisa necessariamente usar colchetes e chaves, isso é do interesse da questão e do seu interesse, mas se você conseguir colocá-los de modo que você consiga entender, é bem tranquilo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. A gente tem o seguinte, primeira expressão numérica ali em cima, eu tenho expressão bem tranquila, olha lá, quando você pega a expressão, você olha para a expressão, você olha para dentro, a parte interna, você começa lá da sua nascente, né? Na nascente do problema. Aqui eu tenho, dentro do colchete, eu tenho 4, 5, 3 e menos 7. Aí eu venho para a ordem da força das operações. A operação mais forte aqui dentro é a de multiplicação. Então eu tenho 21 mais, 4 mais 5 vezes 3, 15, menos 7. Ok? Já resolvi a multiplicação. Agora eu só tenho adição e subtração. 21 mais, aí eu tenho aí, faz do jeito que você se interessar. 4 mais 15, 19, 19 menos 7, 12. Como só tem um número dentro do colchete, você pode tirar ele, fazer jogo de sinal se for necessário. Nesse caso não é necessário, porque o 12 é positivo, aqui é positivo, não muda nada. 21 mais 12. Aí você tem o resultado 33. Esse é o nosso primeiro resultado. Vamos pular para a segunda. Mesmo esquema, tá? 12 dividido por, abre colchete, 3 menos, parêntese, menos 12 dividido por 4, parêntese, colchete. Aí você vai fazer o mesmo processo. Qual é a parte mais interna do problema? Está aqui, ó, 12 dividido por 4. Então vamos lá? O resto a gente copia novamente para não errar. 12 dividido por, abre o colchete, 3 menos, muito cuidado com o jogo de sinal, tá? 12 dividido por 4 é 3, só que aqui é menos 3, tem que ter muita atenção ao sinal. Observe que, diferente do problema anterior, eu não posso simplesmente tirar o colchete ou tirar o parêntese ali. Agora eu tenho um jogo de sinal, que é o que nós vamos fazer agora com muita atenção. 12 dividido por 3, menos, jogo de sinal indica que toda vez que eu tenho menos, um parêntese, e dentro do parêntese o sinal negativo, você faz o jogo de sinal, o oposto do oposto. O oposto do oposto é positivo, certo? Mais 3. Fecha o colchete, observe que eu tirei o parêntese, agora nós vamos para dentro do colchete, continua lá dentro da nossa expressãozinha numérica. 12 dividido por 3 mais 3, 6. Pode tirar o colchete? Já pode tirar, porque também não interfere em nada. O 6 é positivo, não vai interferir em nada. Se você deixar também não tem nenhum problema. 12 dividido por 6, 2. Esse é o resultado. Não esqueça de colocar os sinais de igual, tá? Que eu estou engolindo aqui, mas é tranquilo. Você pode colocar para ficar mais organizado sua conta. Terceira expressão, a expressãozinha já começou a ficar um pouquinho maior, né? A nossa expressão, ela diz o seguinte... Olhando para a nossa expressão, vou começar da parte mais interna, mesmo esquema. Eu tenho uma chave, eu coloquei essas chaves aqui internas só para fazer o uso das chaves, mas você nem precisaria, até porque elas não estão separando expressões, não estão separando nenhuma operação entre números. Então a gente tem aí 8 vezes, eu não posso multiplicar porque eu tenho que começar pela parte mais interna. 12 menos, também não posso mexer porque eu tenho um parêntese. 9 mais 3 vezes 5. Então eu pego 9 mais, resolvo primeiro a operação mais forte, lá dentro da expressão, resolvo a operação mais forte, que é a multiplicação. 3 vezes 5, 15, dividido por 3, colchete e chave. Aí, olha de novo, olhou para dentro da expressão, você tem uma soma aqui ainda, né? A gente vai lá para essa soma, eu tenho 8 vezes colchete, 12 menos 9 mais 15, aí ó, muita atenção, 9 mais 15 vai dar 24, só que o 24 é positivo, e aqui tem um sinalzinho negativo, negativo 24, né? Dividido por 3, aí você coloca aqui e escreve a sua expressão. Agora que eu já sumi com parêntese, né? Eu vou
olhar para o meu colchete. Dentro do colchete eu tenho uma operação de subtração e uma operação de divisão. Você olha aqui dentro do seu colchete, eu tenho 8 vezes 12 menos 24 dividido por 3 vai dar 8. Então você tem menos 8, fecha o colchete, fecha a chave. Agora, dentro do colchete ainda você tem uma operação de subtração que sobrou, você vai ter 8 vezes 12 menos 8, você tem 4, já pode tirar o colchete, né, porque ele não interessa mais, e sobrou para você 8 vezes 4, a sua expressão 8 vezes 4, a gente faz bonitinho, 32. Lembrando novamente, coloque sempre os sinais de igual, ok? Vamos lá, pessoal, para fechar expressões numéricas, tá? Eu coloquei duas expressõezinhas aqui, uma colocando potências e raízes para vocês verem como é que fica, e outra com frações, né? Até porque as frações elas caem muito nos nossos problemas na resolução de expressões numéricas. Vou olhar para a primeira, que é com frações, que normalmente é o que dói mais, que a gente sente mais dificuldade. Olhando a expressão numérica acima, né? Mesmo sistema, funciona da mesma forma, eu olho para o parêntese aqui, eu olho para a parte interior, para a parte aqui, né, que começa. Então eu tenho colchete, eu tenho parênteses, vamos olhar para o parênteses, o que a gente não fizer, nós copiamos novamente. Então eu tenho lá 0,25, não vou mexer porque ainda não me interessa, 0,25 vezes 2/3 também não me interessa, eu não vou mexer ainda, menos. Agora eu olho para o parêntese. Dentro do parêntese eu tenho uma adição e uma divisão. Vou olhar quem tem mais força, divisão tem mais força. Então desse modo, pessoal, eu olho aqui para a divisão. Você pode fazer a divisão separada e colocar o resultado, é mais interessante para você não ter que ficar reescrevendo a sua expressão. Então pega ali, ó, 2/3, 4/9. Olha lá onde eu vou fazer, ó, 2/3 dividido por 4/9. Já estudamos aí que quando eu tenho divisão de frações, eu conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Multiplicando, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 4, 12. Olha a outra sacada. Posso simplificar a fração dentro da expressão, professor? Pode, porque elas são frações equivalentes. Olha como é que fica mais tranquilo. 18 e 12. Quando você bater o olho no 18 e 12, os dois dão para dividir por que número? 2, beleza, 2. Também dá por 3, mas melhor ainda, dá direto para dividir por 6. Divide logo por 6, você vai ter 18 dividido por 6, 12 dividido por 6, você vai ter 3/2. Olha a fração equivalente. Já coloca lá dentro o seu resultado, que é bem mais rápido, bem mais prático. Você vai ter 1/4 mais o resultadozinho que você obteve, 3/2 vezes meio. Fechou? Agora continua a sua expressão. Observe que aqui eu ainda tenho uma soma de frações. Mesmo esquema. Faz a somazinha separada, coloca o resultado. 1/4 e 3/2. Vamos para cá? 1/4 mais 3/2. Olha que sacada. Você sabe que quando eu tenho frações com mesmos denominadores, eu posso só simplesmente somar ou subtrair os numeradores. Mas aqui não são iguais. Mas se fossem, eu poderia. Então vamos torná-los. 1/4 mais 3/2. Qual é a fração equivalente a 3/2 que tem denominador 4? Olha lá. Multiplica por 2, 6/4. Denominadores iguais, você opera os numeradores 7/4. Olha que coisa interessante. Se não souber, se não conseguir, se não lembrar, faz o MMC, soma as duas frações, vai dar certo do mesmo jeito. Então, 7/4, eu tenho 0,25 vezes 2/3 menos 7/4, que eu acabei de obter, vezes 1/2. Eu tirei o parêntese, mas eu ainda tenho essa multiplicação para resolver, tá bom? Resolvendo a multiplicação, agora dentro do colchete, a operação mais forte é a multiplicação. Eu tenho 0,25 vezes 2/3 menos 7/4 vezes meio. Eu não preciso fazer separado, posso fazer aqui mesmo. 7 vezes 1, multiplicação numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, 7/8. Continuando, 0,25 vezes 2/3 e 7/8, aí você pode fazer o MMC, fazer o mesmo processo que eu fiz lá. Vou fazer novamente, tá? 2/3 menos 7/8. Vamos olhar? 3 e 8. Qual é o múltiplo comum de 3 e 8? O primeiro, o menor deles, de 3 e 8 é 24.
Então vamos lá. Se eu multiplicar essa fração toda por 8, eu vou ter 16 sobre 24. Posso? Multipliquei em cima e embaixo. Claro que eu posso. Se eu multiplicar essa fração toda por 3, essa eu multipliquei por 8. Por 3 eu vou ter quem? 21 sobre 24. Por que eu fiz isso, professor? Isso é um processo de MMC, só que é um processo rápido, tá? Se os denominadores são iguais, você opera com os numeradores. 16 menos 21, você vai ter menos 5. Você tem 16, deve 21, você ainda deve 5 sobre 24. Menos 5 sobre 24. Coloca na expressão, então eu tenho aqui menos 5 sobre 24. Aí, pessoal, uma dúvida bacana, uma coisa que acontece muito. Aí o aluno pensa, poxa, eu tenho decimal, eu tenho fração, e o resultado? Eu quero decimal, eu quero fração. Quase sempre é fração. As pessoas preferem trabalhar com decimal porque acham mais fácil, mas as provas cobram quase sempre o resultado em fração, tá? Então, 0,25. Como eu transformo 0,25 em fração? 0,25 é 25 dividido por 100. 25 dividido por 100. Ou 1 dividido por 4, né? Você pode simplificar por 25 e por 25. 1 sobre 4. Aí você tem 1 sobre 4 vezes menos 5 sobre 24. Multiplicação de fração bem tranquilo, né? Como é que eu multiplico? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Negativo o resultado, né? Negativo, mais vezes menos, menos. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 24, 48, 96. Então, o nosso resultado aqui é 5 menos 5 sobre 96. Ok? Segunda expressãozinha bem rápida aí para a gente fechar. A gente tem o seguinte, eu coloquei algumas potências e raízes. As potências e raízes, elas são mais fortes até do que as multiplicações e divisões. Então vamos lá. Olhando para dentro do parêntese, reescrevo o cochete. 5 ao quadrado vezes raiz de 36. O vezes é mais fraco que a potência, então resolva a potência. 25, 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Vezes raiz de 36. Qual o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 36? 6. Menos potência de novo. Posso resolver? Posso. 10 ao quadrado, 100. Dividido por 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Agora, acabou potência, acabou raiz, o que é que você tem mais forte? Multiplicação dentro do parêntese. Aí você vem, 25 vezes 6, 150, menos 100, dentro do parêntese agora, dividido por 125. 150 menos 100, dentro do parêntese, 50. 50 dividido por 125. Opa, 50 dividido por 125. Ah não, é uma divisão imprópria. Pô, não é uma divisão que vai dar um resultado exato, não tem problema, escreve na forma de fração. 50 dividido por 125. Dá para simplificar por 25, por 25, que vai dar 2 sobre 5. Então esse é o resultado da fração 2 sobre 5. E aqui a gente fecha o nosso conteúdozinho sobre expressões numéricas.